O milho é um dos alimentos mais apreciados globalmente, sendo colhidas anualmente mais de 1.000 milhões de toneladas. As espigas de milho passam por um extenso processo para se transformarem em grãos. Mas você já parou para pensar como se produzem 150 mil toneladas de milho enlatado anualmente? O milho doce é nativo da América e tem sido cultivado por povos indígenas durante milênios. À medida que o século XIX avançava, o milho doce começou a ganhar popularidade na Europa e em outras partes do mundo. Com o avanço de técnicas de conservação como o enlatamento, foi possível saborear este alimento durante todo o ano. Ao longo do século XX, os avanços na tecnologia de processamento e conservação permitiram a produção de milho doce enlatado de maior qualidade e em maiores quantidades. Tudo começa no campo com a plantação. A melhor maneira de verificar se o milho está pronto é observar o estado dos grãos e das barbas da espiga. Quando as barbas ficam marrons e os grãos estão cheios e macios, é sinal de que o milho está no ponto ideal. O milho destinado à enlatagem é colhido entre meados de agosto e meados de outubro. O processo de enlatamento ocorre de forma muito rápida, levando menos de 4 horas desde a colheita até o enlatamento. Os agricultores fazem uso de maquinário especializado para a colheita do milho doce. Uma máquina colhedora de milho é utilizada com lâminas ajustadas à altura correta para cortar as espigas dos caules das plantas. As espigas de milho são cuidadosamente cortadas das plantas. É importante realizar esse corte de forma limpa para evitar danificar os grãos e garantir que a espiga permaneça intacta. A colheita tem uma capacidade de 140 toneladas diárias. Os caules são cortados acima do solo e as espigas são retiradas e colocadas em um container. Quando o container se enche, a carga é transferida para um caminhão que segue direto para a fábrica para ser processada. Depois que as espigas são colhidas e classificadas, elas são transportadas para a fábrica de processamento. A frescura é essencial para manter a qualidade do produto final. As fábricas costumam estar localizadas perto das áreas de cultivo para reduzir o tempo de transporte e preservar a frescura do milho, e também para manter uma boa parte do valor nutricional do produto que será comercializado. Serão precisos muitos caminhões desse porte para transportar as 150 mil toneladas de milho que são enlatadas aqui todos os anos. O processo começa com a chegada das espigas de milho frescas à fábrica. Os caminhões descarregam grandes quantidades de milho na fábrica e as máquinas empurram as espigas para as correias transportadoras. As espigas de milho passam por uma inspeção visual nesta fase. Os trabalhadores inspecionam as espigas para garantir que atendam aos padrões de qualidade estabelecidos. Após a inspeção, as espigas de milho são preparadas para o processo de desgranagem e enlatamento, que envolve a remoção das folhas externas e dos fios da espiga. As espigas de milho são transportadas para a planta nesta correia transportadora. Máquinas projetadas para descascar e limpar as espigas são utilizadas de forma eficiente. Esta unidade remove as folhas e os fios que cercam a espiga de forma eficiente em questão de segundos. A espiga é totalmente despojada de sua cobertura. Uma vez limpa, a espiga cai neste tubo e passa para a próxima etapa do processo. Depois que as espigas de milho foram inspecionadas e preparadas, o próximo passo é o desgranamento. Nesta fase, os grãos de milho são separados das espigas. Inicialmente, os grãos precisam passar por um eliminador equipado com cilindros rotativos em sentidos contrários. São usadas máquinas de desgranamento especializadas, que garantem uma separação eficiente e uniforme dos grãos para a produção em larga escala. Após desgranamento, limpeza e classificação dos grãos de milho, o próximo passo é o escaldado. O escaldado envolve mergulhar os grãos de milho em água fervente por um curto período. O principal objetivo do escaldado é inativar as enzimas naturais presentes no milho, pois essas enzimas podem degradar a cor. O sabor e a textura do milho podem se deteriorar com o tempo, especialmente durante o armazenamento. Este grande cilindro é onde o escaldado acontece. Um parafuso contínuo leva os grãos escaldados à superfície, onde são inspecionados visualmente para verificar a qualidade. Normalmente, o processo de escaldagem leva entre 4 e 5 minutos. Nesse período, os grãos de milho são submersos em água a ferver, ajudando a interromper a atividade das enzimas e a estabilizar a cor e a textura. Depois do escaldamento, os grãos de milho são rapidamente removidos da água a ferver e colocados em água fria. Este processo de resfriamento rápido interrompe a cozedura e ajuda a manter a frescura e a textura do milho. Além disso, o resfriamento ajuda a manter a cor natural e previne a cozedura excessiva. Depois que os grãos de milho foram escaldados e resfriados, o próximo passo é enlatá-los. Este processo envolve colocar os grãos de milho em latas previamente preparadas e esterilizadas. 1.000 latas de tamanhos variados vão para o setor de enchimento.
As latas são preenchidas usando uma máquina de enchimento rotativa. Esta máquina de enchimento pode processar de 300 a 500 latas por minuto. Os grãos que caem nas laterais são coletados depois neste cilindro e voltam para a linha de enchimento. Os grãos de milho são colocados nas latas, enchendo-as até um nível específico. É importante deixar um espaço adequado na parte superior das latas, conhecido como espaço de cabeça, para que o líquido e os grãos possam se expandir durante o processamento e o armazenamento. Depois de encher as latas com os grãos de milho e cobri-los com o líquido de cobertura, que geralmente é água, sal e açúcar, vários propósitos são atendidos. Contribui para manter a frescura e a qualidade do milho, aprimora o sabor e assegura que os grãos de milho fiquem totalmente imersos e cobertos. Após encher as latas com milho e o líquido de cobertura, elas são seladas de forma hermética. Isso é feito tipicamente usando máquinas automáticas que aplicam calor e pressão nas tampas das latas. As tampas são colocadas de forma segura nos recipientes, mas o enlatamento ainda não está completo, pois algumas provas muito importantes devem ser realizadas. Testes são realizados neste laboratório para garantir a qualidade do produto. Selar hermeticamente é essencial para impedir a entrada de bactérias e assegurar a segurança e qualidade dos produtos enlatados. As latas são colocadas em uma máquina seladora que aplica pressão e calor às tampas. O calor faz o selo ficar bem fechado. A pressão exercida pela máquina comprime o selo ao redor da borda da lata, criando uma barreira eficaz contra a entrada de ar, umidade e micro-organismos. Depois de seladas e verificadas, as latas ficam prontas para o processo de esterilização. Este passo é crucial para garantir a segurança alimentar, pois elimina micro-organismos nocivos e ajuda a conservar o milho enlatado a longo prazo. As latas que foram seladas são colocadas em autoclaves, que servem para aplicar calor e pressão. As portas são seladas firmemente e o processo de processamento térmico começa. A esterilização é feita neste forno a aproximadamente 250 graus Celsius e leva de 4 a 6 minutos. O calor que é aplicado elimina micro-organismos patogênicos e enzimas que podem prejudicar a qualidade e a segurança do produto. Isso esteriliza a lata para que mantenha o milho fresco por anos. Após a conclusão do processo de esterilização, as latas são removidas das autoclaves e esfriadas lentamente. O resfriamento é um passo crítico para evitar o cozimento excessivo do milho e garantir que as latas não sejam danificadas devido a mudanças bruscas de temperatura. As latas de milho doce nesta fase estão prontas para serem etiquetadas. As etiquetas trazem informações essenciais, incluindo a data de produção, a data de expiração, os ingredientes, o valor nutricional e o código do lote. Após a rotulagem, as latas são colocadas em caixas para embalagem. As caixas de milho enlatado estão preparadas para serem guardadas em locais com condições controladas de temperatura e umidade. Depois, elas são enviadas para lojas e supermercados. Se você quer saber mais sobre como se faz atum em lata, gasolina ou ursinhos de caramelo, assista aos vídeos que aparecem na sua tela e, por favor, curta o vídeo. Se gostou, compartilhe com alguém que possa se interessar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais aprendizado. Obrigado por assistir!